Olá, seja muito bem-vinda ao episódio número 2. Nós estamos falando aqui nesse canal sobre filhos ricos aprendem em casa. Muitas vezes achamos que é obrigação da escola, né? Com quantas pessoas eu converso e falam assim: eu devia ter aprendido educação financeira na escola, devia ter esse conteúdo na escola. Aqui onde eu moro, nas escolas municipais principalmente, não tem esse conteúdo. E nas escolas estaduais, particulares, até que tem educação financeira, é o nome da matéria. Mas lá eles aprendem, os alunos, os adolescentes aprendem lógica, né, raciocínio, aprendem matemática. E a educação financeira, ela é muito além da matemática, ela abrange comportamento. E em cada episódio aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre esses comportamentos. E eu peço que você acompanhe aqui nos slides comigo. Então, antes de seguir, né, deixa eu me apresentar. Eu sou a Márcia Bedin, eu sou especialista em finanças aí para as famílias, em educação financeira para as crianças também. Eu tenho um projeto chamado Contos e Contas, sou idealizadora desse projeto, em que a gente leva de forma gratuita educação financeira ali com muita ludicidade, né, de uma forma teatral ali para as crianças, através de contos, então através de lições financeiras, para que a gente vá plantando essa sementinha ali no coraçãozinho delas, para que isso vá sendo regado em casa, porque na escola talvez ela vai ter o contato com isso vez ou outra, mas em casa é que se vai plantando e regando novas sementinhas com relação à educação financeira. As finanças, elas regem todas as áreas da nossa vida, então tudo a gente depende de ter para pagar, né, para conquistar. E a gente precisa entender que a raiz disso é muito mais profunda. A raiz disso nasce lá no nosso comportamento, é como o nosso cérebro reage ao dinheiro, como, né, o nosso cérebro reage ao nosso trabalho. Né? Então vamos lá, eu quero hoje nesse vídeo trazer para você, né, que você vai entender a raiz do problema e não é culpa da sua renda. Por que não é culpa da sua renda? O que você precisa ter para ter essa clareza financeira sem planilhas complicadas e sem culpa? Então hoje nós vamos falar porque o dinheiro nunca sobra. E vamos falar que a prova, né? Vamos mostrar a prova de que o problema não é o quanto você ganha. Né? Nós vamos mostrar qual que é a questão aqui, o que está envolvendo aqui. Educação financeira é comportamental. Então vamos lá. Você ganha bem, mas vive no aperto? Isso era o que acontecia comigo lá em 2019. Eu trabalhava, gerava renda, né? Então só lembrar um pouquinho aqui da minha história. Eu sou formada em jornalismo, né? Trabalhava na área da comunicação, trabalhei por mais de 14 anos na área da comunicação, tinha uma renda legal, mas estava ali toda embolada com cartão de crédito, né? Aquele efeito bola de neve, sabe? Que começa pequenininho e vai aumentando. E chegou no momento que eu falei, poxa, eu preciso sair dessa situação, eu quero entender, porque eu tenho planilha, eu anoto todas as coisas, mas eu não consigo sair desse ciclo, não consigo sair dessa roda. E aí eu fui entender que educação financeira é comportamental, que é a partir das nossas escolhas. Então, eu sei que eu preciso pensar, eu sei que eu preciso refletir na hora de escolher, mas como eu faço isso? Existem técnicas que me ajudam? Sim, existem. E é isso que a gente vai tratando aqui nesse canal ao longo, né, desses vídeos, dos episódios que a gente for trazendo aqui. Então, você ganha bem, mas vive no aperto, né? O paradoxo da mãe moderna. A gente paga as contas, trabalha muito, até fatura bem, mas chega no final do mês e está naquele aperto financeiro, né? Tudo que entra, sai, tudo escorre ali pelo ralo, né? Será que eu não sei lidar com dinheiro? Será que o problema sou eu? Era isso que eu pensava lá atrás. Poxa, eu sou o problema, o dinheiro não para na minha mão, tem alguma coisa comigo que, né, o dinheiro se afasta de mim. E às vezes são os nossos padrões comportamentais que fazem com que o dinheiro não fiquem. Não porque o dinheiro é mal ou porque nada disso. O dinheiro é uma ferramenta de troca, né? Então eu presto um serviço e eu recebo dinheiro por isso. Quando eu compro algo de alguém, eu estou trocando aquilo por dinheiro, então o dinheiro é uma ferramenta de troca. Então eu preciso entender como eu faço o dinheiro
parar comigo? Como eu faço o dinheiro ficar comigo? Porque tudo que está entrando está saindo, o que está acontecendo? Né? São as nossas crenças, muito, né, da nossa crença, muito não saber administrar, só que para eu saber administrar, eu preciso reavaliar como eu enxergo o dinheiro e o que eu penso sobre o dinheiro, porque isso é a base. É como você construir uma casa. Não tem como construir uma casa sem alicerce. Então, as nossas crenças é o que a gente aprendeu lá na infância, são os nossos alicerces. E muitas vezes a gente apenas replica isso para os nossos filhos no piloto automático. Então, a gente precisa dar uma paradinha, pensar no que a gente está vivendo, o que a gente está transmitindo para os nossos filhos. Vamos lá? Então, existe uma mentira silenciosa que nos impede de prosperar. Se eu ganhasse mais, tudo se resolveria. E a gente entra nesse ciclo, nesse limbo, onde eu tenho que sempre trabalhar mais para ganhar mais, para poder dar conta de pagar as contas, né? Esse padrão ele vai se repetindo. A gente está sempre nessa busca por trabalhar mais, por ganhar mais, e às vezes nos tornamos até mães ausentes. Ai, 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 porque aí gera um problema para além das finanças nos nossos filhos, né? Não vou abordar isso aqui, mas você sabe que você precisa ser mãe presente, né? O pai precisa ser presente, família precisa ser presente na vida dos filhos. Uma pergunta rápida. Antes, você já ganhou menos do que você ganha hoje, certo? E você também pensava a mesma coisa. Preciso ganhar mais, preciso ganhar mais, preciso trabalhar mais para ganhar mais. Né? A questão aqui não é a renda, é um padrão que vai se repetindo e que a gente tem essa mentalidade. Então, provavelmente, você ouviu muito na sua infância que o dinheiro é sofrido, que você precisa trabalhar muito para ter dinheiro, né? E isso não é uma verdade absoluta. Então, a gente precisa ressignificar algumas crenças que tem aí na sua mentalidade, para que depois você possa transbordar aí na vida dos seus filhos. O dinheiro evapora onde não há clareza. Viver no aperto não é sinal de falta de inteligência, de falta de capacidade, de falta de força de vontade. É apenas falta de clareza, falta de um método simples para que você saiba onde o dinheiro está indo. Não há sentido em anotar gastos passados sem propósito. Precisa haver um propósito futuro para esse anotar gastos. E isso não precisa ser numa planilha complexa. Existem planilhas, são ferramentas maravilhosas, sim, mas você também pode anotar no seu caderno. Você pode criar aí um grupo de WhatsApp com você mesmo para você começar a ter esse controle, mas aplicar isso para o seu futuro. O inimigo número 1 dos gastos invisíveis, né? Não são grandes decisões que quebram o orçamento, são as micro decisões diárias, né? É o vazamento silencioso. São aquelas assinaturas de streaming, de TV ali por assinatura que você assinou e até esquece porque é R$9,90, R$19,90, é R$30 por mês. Isso não vai pesar nada no meu orçamento. Montinho, montinho, montão. Isso vale para começar a investir, para começar a guardar. Eu começo com um pouquinho, chega um momento que eu tenho um montão, mas isso também vale para aquilo que você paga e você às vezes até esqueceu que está pagando. Então eu quero te convidar a encarar a sua realidade financeira, o seu extrato, a sua fatura do cartão de crédito. São raio-x, é um raio-x que você tem ali do seu comportamento, onde você vê o que você está gastando. Então vamos lá, perceba lá os parcelamentos, né? Quando você chega lá na loja para comprar alguma coisa, você nem pergunta qual é o valor do sapato. Qual é o valor da parcela? Em quantas vezes parcela? Isso é um problema, porque você faz uma parcelinha aqui, uma parcelinha ali, quando você vai somar Shopee da vida, Shein da vida, você está pagando bastante por mês, né? Então, tem que prestar atenção nesses pequenos gastos, nessas compras emocionais. Vou comprar porque eu mereço. Você merece tudo, mas é o momento agora? Né? Taxas bancárias, juros ali escondidos. Você tem que analisar no seu extrato, no seu cartão. Às vezes você está usando limite. Gente, limite do banco, limite ali de cheque especial,
né? Ele é um dos juros mais altos que tem. Então, se você usa, 8, 10% ao mês, você tem que prestar atenção nisso. O que você está pagando de limite? Sai do limite, por favor. Né? Vamos tentar tirar esse calo aí, esse espinho da sua vida. Inimigo número 2, né? O descompasso das datas. Então lá, tem o vencimento das contas, ali no dia 30, você recebeu no dia 5, né? E você demora ali para pagar. Então, existe um juro que você paga, né? Na compensação desses dias. E aí você paga a multa, você paga o rotativo ali do cartão, e às vezes é desnecessário. Então você precisa ajustar as suas datas de pagamento com o dia do recebimento do teu salário. Então precisa ir lá no banco, precisa alterar de repente o vencimento do cartão, você precisa saber usar cartão de crédito, né? E isso é uma coisa muito importante. E você precisa saber que dinheiro com gastos, né, ali com juros, é dinheiro que deixa de ir para suas metas, deixa de realizar sonhos da sua família. Talvez há quanto tempo você não tira férias com a sua família? Você não faz uma viagem em família, né? Teve uma família que eu atendi o ano passado e agora eles estão planejando, então conseguiram ali se organizar, equilibrar, e agora para o final desse ano, agora de 2026, eles estão planejando, então eles estão guardando ali, eles estão se organizando para fazer uma viagem em família no final desse ano, depois de mais de 10 anos sem uma viagem em família. Então, gente, isso é muito sério. A gente precisa ter tempo para nossa família. A vida não é só trabalho. E a gente entra nessa roda dos ratos que chama, né? De trabalhar mais, quanto mais horas eu trabalho, mais eu vou ganhar, mas isso vale a pena? Isso está te desgastando, né? Então, a gente tem que ter sabedoria também para trabalhar. Talvez você esteja buscando muito conhecimento, mas pouco disso tem sido colocado em prática para que você gere renda. Às vezes é necessário gerar uma renda extra, mas você tem que ter um planejamento de quanto tempo eu vou precisar trabalhar mais para gerar essa renda extra, para equilibrar as minhas contas, para começar a sobrar, para que eu não precise mais ter isso. Sabe, é uma janela de tempo, tem que ser temporário. Você precisa ter tempo com a sua família, com os seus filhos. Os filhos, né, eu costumo dizer, eles não precisam de pais perfeitos, ele não precisa de pais que dão tanto, eles precisam de pais reais, eles precisam de pais presentes, né? Isso é o que mais importa na vida dos seus filhos. Inimigo número 3, a exaustão da mãe moderna, que envolve tudo isso que a gente tem falado aqui. Então, você é mãe, empreende ou trabalha fora, cuida da casa, resolve tudo. Quando você vai parar para olhar para as finanças? Essa é a pergunta que eu te faço hoje, porque isso nunca dá tempo, né? É chato, envolve disciplina, né? Mas precisa, gente, é necessário, né? O problema, ele vai crescendo no escuro. A gente não dá atenção para aquilo e aquilo vai crescendo. E a gente precisa olhar para aquilo para que tampar os buraquinhos ali do balde, para que pare de escorrer, para que a gente possa começar a guardar, né? Então é um ciclo, a exaustão mental. Evita falar sobre dinheiro em casa e vai criando esse efeito bola de neve, né? Vai crescendo as dívidas, vai aumentando o juro, as coisas vão só se embolando. Até quando você vai empurrar isso com a barriga? Até quando você vai ficar levando isso no escuro sem querer encarar a sua realidade financeira? É difícil olhar para o cartão e ver que você comprou coisas que você nem está usando, que nem eram necessárias? É difícil. Mas o que você vai fazer daqui para frente com isso, né? E aí você pensa, eu já tentei de tudo, não funcionou. As planilhas não funcionam. Pura verdade, planilha por planilha, anotar por anotar, não resolve comportamento. A complexidade disso gera desistência, né? Você acaba não criando um hábito, não tendo disciplina para organizar suas finanças, e as finanças é o que vai reger várias outras áreas da sua vida. Eu não tenho rotina, mas você tentou, às vezes, uma transformação radical. Não, eu vou fazer essa planilha aqui super difícil, super elaborada, com muitas fórmulas, e aí fica chato, fica difícil mesmo. Tenta fazer uma construção gradual.
Tenta ter um caderninho, lembra? Antigamente a gente tinha uns caderninhos estilo caixa, né? Faz um caderninho, pega uma reguinha, coloca ali entrada, saída, saldo, quanto tá sobrando, para onde que tá indo, planeja os próximos meses, né? Começa com algo pequeno, que vai se tornar um hábito, que daqui a pouco você não consegue fazer uma compra sem olhar para o seu orçamento, sem olhar para o seu planejamento, sem saber, não, isso aqui eu não preciso agora, isso aqui eu posso ter daqui 3 meses, quando eu termino de pagar aquele outro parcelamento. Eu preciso ganhar mais, eu preciso, né, trabalhar mais, isso vai envolver mais horas do seu dia, e aí você não tem tempo com seus filhos. Então, sem clareza, você não sabe por quanto tempo você precisa fazer uma renda extra, você não sabe por quanto tempo você vai precisar se ausentar de casa. Gente, esse trabalhar mais, estudar mais, se ausentar, precisa ter um alinhamento com a sua família. Precisa ter um alinhamento com seus filhos, é preciso explicar os objetivos, é preciso saber esse planejamento para que todos da casa estejam cientes, né? Mulheres, né? Eu atendo muitas mulheres empreendedoras. E se não há, tem gente que se separa, que há uma quebra tão forte em casa quando a mulher decide empreender. Porque meu marido isso, meu marido aquilo. Gente, não houve um alinhamento familiar. Não havia clareza das duas partes. Então precisa haver clareza familiar, alinhamento familiar. Eu bato muito nessa tecla. Mães, como vocês viram, né, o jogo? Você não precisa virar outra pessoa. Você precisa de um método que respeite a sua rotina, né? Então, eu tenho aqui alguns casos que eu vou trazer para você de pessoas que eu já atendi, né? A primeira precisava ganhar mais. Quando a gente organizou as finanças, quando ela resolveu encarar essa realidade financeira que ela fugia tanto, que são os extratos, as faturas, é trazer para a realidade quanto eu ganho, quanto eu estou gastando, para onde está indo o meu dinheiro. A gente descobriu que tinha quase R$ 800 ali em gastos invisíveis, que era essa Shopee da vida, né? Que era ali uma assinatura, uma TV por assinatura. O caso B, vivia pagando os juros, só reorganizando os vencimentos. Então, acabou ali eliminando taxas, fazendo alguns cortes ali, pouquíssimos, né? E já começou a ter um respiro ali no primeiro mês, já começou a sobrar um dinheirinho ali para ir para a reserva, para poder montar a sua reserva de emergência, que isso também é muito importante, né? E o outro caso é que dizia: eu não consigo ter disciplina com isso. Mas não conseguia ter disciplina porque todos os dias estava mudando a forma de como organizar isso. Um dia eu vou para a planilha, o outro dia eu compro um caderno, o outro dia eu faço isso. Não dá, você precisa, a gente sabe que novos hábitos a gente precisa de 21 a 30 dias. Tem autores, tem pesquisadores que recomendam até 90 dias para que você consiga desenvolver um novo hábito. A gente precisa mostrar para o nosso cérebro que aquilo não é difícil. E isso é uma construção gradual, não é de uma hora para outra, é um processo, né? E a gente precisa entender esse processo, então não dá para mudar tudo de uma vez. Então, já tive alunas que tiveram que encarar esse processo. Os primeiros dias não são fáceis, mas depois a gente vai adaptando a nossa rotina e vai criando uma rotina para isso. Gente, é meio estranho, né? Colocar isso aqui. Pare de correr atrás do rabo. Gente, pare de correr em círculos, vamos falar assim, né? Pare de correr em círculos, pare de andar em círculos. Vamos falar do jeito errado e do jeito certo? Jeito errado: baixar 5 planilhas diferentes. Fazer coisas mirabolantes, né? Tentar organizar meses atrasados, querer resolver tudo em um domingo à noite. Não vai dar certo. É um passo a passo, é um dia a dia, é simples. E ajustando o comportamento, a planilha, o caderno, o feito ali, o prático, a parte prática da coisa vai ser natural. Mas primeiro precisa ter uma mudança de mentalidade. Então, qual é o jeito certo? Começar pelo mês atual, criar um controle simples, focar em ter consciência, clareza, né, de tudo. O que está entrando, o que está saindo, para onde está indo, quando eu começo a organizar isso. E resultado: clareza e ajustes graduais. A gente precisa parar de ficar correndo em círculos.
O dinheiro não é o problema, a clareza é a solução. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, você já percebeu que a culpa não é a sua renda, que são, às vezes, os gastos ali desnecessários, é aquele gasto invisível que você está tendo, né? Pense, clareza se constrói. Começa pequeno, cria a base para o futuro financeiro seu e dos seus filhos. Montinho, montinho, montão. Começa pequeno e isso vai crescendo numa escala gigantesca, né? E o legal, quando você começa a ter clareza, quando você começa a guardar, aí logo você vai começar a investir e ali o dinheiro vai trabalhando sobre juros compostos e você vai vendo, né, a mágica acontecer, o dinheiro crescer. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não ficam ricas através do investimento. Não é isso, porque é o seu trabalho, é a clareza daquilo que você sabe, né, tem, de que você sabe do que está entrando, do que está saindo, para onde está indo, onde você está colocando cada realzinho que entra ali do seu dinheiro. E aí você vai investindo, né? Então, a gente precisa ir ajustando várias coisas. Então, quando a gente começa a ajustar a nossa mentalidade, o trabalho melhora, a renda melhora, as nossas decisões melhoram, porque a gente começa a ter clareza do que a gente diz sim e para que a gente diz não. E aí o não para de ser uma culpa, para de ser tão difícil dizer não para algumas coisas. Mas tudo isso envolve mentalidade. Então, quero te convidar, como nós vamos ter aqui em todas as aulas, né? Um pequeno passo prático, né? Então, hoje faça uma coisa simples. Anote todos os gastos desse dia, sem julgamento, sem culpa, sem tentar consertar. Mas pense que é um propósito para isso, porque a partir daqui você vai iniciar um planejamento. Olha, estou tendo gastos bobos com isso. Preciso mudar isso para os próximos meses. Quando eu consigo mudar isso? Já planeje, determine data. Porque você não controla aquilo que você não tem clareza, aquilo que você não enxerga. Então, determine data para o início da sua mudança. Olha, eu parcelei isso aqui em 3 vezes, eu termino no mês que vem. Então, a partir do mês que vem, vai me sobrar esses 50, esses 60 reais por mês. E isso aqui eu vou começar a distribuir ali para as minhas metas. Né? Você já tem clareza das suas metas? Né? Deixe aqui nos comentários que assunto você quer para o próximo episódio, o que você quer que eu fale. Mamãe, o que você quer que eu fale para você no próximo episódio? Você tem alguma dificuldade aí na relação com o dinheiro e como passar esse ensinamento para o seu filho? Me fale aqui nos comentários que eu quero trazer, né, o seu pedido aqui na próxima aula. Então, eu conto com você, tá bom? Os ricos aprendem em casa e começa com você, principalmente com você, mamãe. Nós, mamães, somos normalmente, né, ali as auxiliadoras, somos se a mamãe acorda ruim, se a mamãe acorda com mau humor, se a mamãe acorda mal, perceba que toda a casa fica mal. Então, quando uma mãe muda, toda a casa muda, uma geração toda muda, e isso vai se transbordando, passa de você, você quebra um ciclo, você quebra um padrão comportamental que veio dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, né? Você vai quebrando isso, quebra em você, isso vai transbordando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, isso, gente, é maravilhoso, né? Então, a educação financeira começa em casa, começa em você. Se faz sentido tudo isso para você, deixa seu like, né? Compartilha aqui comigo uma dificuldade que você está tendo talvez nesse momento. Deixa aqui comigo se você quer um tema aí específico para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. Deixe tudo aqui nos comentários. Compartilha com aquela mamãe que você sabe que está querendo, que está em busca de mudar o seu padrão comportamental. A gente costuma compartilhar aquilo que a gente gosta, aquilo que faz sentido para nós. E a gente quer, né, transbordar isso na vida de outras pessoas. Então, transborde esse conteúdo aqui na vida de outras mães. Tenho certeza que fará toda a diferença. Um beijo para você. Fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo episódio.